Olá, aluno! Seja bem-vindo à nossa videoaula de Geografia para o 9º ano. Eu sou o professor Lucas Ciganski e hoje a gente vai ter uma visão conjunta do continente europeu. Ponto de vista histórico-social. A Europa desenvolveu uma cultura própria. O alfabeto latino, religiões judaico-cristãs e a ideia de progresso ou desenvolvimento material. A Europa também é o local onde se iniciou a expansão marítimo-comercial, a unificação do mundo e a Revolução Industrial. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa se encontrava totalmente destruída física e economicamente. Havia forte presença dos Estados Unidos em seu território através do Plano Marshall. O Plano Marshall influenciava diretamente o continente europeu. Ele foi um programa criado pelos Estados Unidos para auxiliar a recuperação econômica e financiar a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, um projeto de unificação também era necessário para o continente. Esse projeto tinha a tentativa de restabelecer a autonomia e diminuir a influência dos Estados Unidos no continente. O processo de unificação europeia. O processo de unificação da Europa se iniciou no ano de 1951 com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, de sigla CECA. Essa comunidade tinha o objetivo de criar um mercado comum para a venda do carvão, do ferro e do aço. O outro objetivo era beneficiar os países presentes do grupo com preços atrativos e diminuir a concorrência entre os próprios membros. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço expirou no ano de 2002. Eram membros desse bloco Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Alemanha Ocidental, Itália e França. No ano de 1958, surgiu um bloco chamado de Benelux. O Benelux tinha o objetivo de facilitar e aumentar as importações e exportações entre os seus membros. Outro objetivo do Benelux era rebaixar as tarifas alfandegárias entre os países. Eram membros a Bélgica, os Países Baixos, chamados de Nederland, e o Luxemburgo. Por isso a sigla Benelux. Em 1957, houve a criação também do Mercado Comum Europeu, de sigla MCE, ou Comunidade Econômica Europeia, de sigla CEE, que iria evoluir para a atual União Europeia. O objetivo do MCE era garantir a livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas entre os membros. Faziam parte da MCE Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Alemanha Ocidental, Itália e França. Em 1973, entraram Reino Unido, Irlanda e Dinamarca na MCE. Em 1981, entrou a Grécia. Em 1986, entraram Portugal e Espanha. No ano de 1991, marcou pela assinatura do Tratado de Maastricht. Ele simbolizava a união monetária dos países do Mercado Comum Europeu.
Neste tratado se deu também a criação do euro, a moeda mais utilizada no continente, e um futuro sistema único de defesa. Em 1994, a MCE evoluiu para a União Europeia, que tinha o objetivo de construir uma unidade política, econômica, monetária e militar na Europa. Em 1995, entraram na União Europeia a Suécia, a Áustria e a Finlândia. No ano de 2002, o euro passou a circular como moeda oficial do bloco. Até então, ele era utilizado apenas como referência para preços, contas bancárias e moedas nacionais. Com isso, criou-se a zona do euro. A zona do euro representa os países que fazem parte da União Europeia e que utilizam o euro como moeda oficial. Alguns países, mesmo pertencendo à União Europeia, optaram por não utilizar o euro como sua moeda oficial. No ano de 2004, a União Europeia passou a contar com mais 10 países, entre eles o Chipre, a República Tcheca, a Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia, Eslováquia e Eslovênia. No ano de 2007, Bulgária e Romênia entraram no bloco, totalizando 27 países. Em 2013, entrou a Grécia e em 2020, a União Europeia perdeu o Reino Unido como seu país associado. Esse movimento de saída do Reino Unido da União Europeia ficou conhecido como Brexit. As exigências para entrar na União Europeia. Para ingressar na União Europeia, os países devem se enquadrar em muitas regras, dentre elas, obedecer a determinadas normas de proteção ambiental, enquadrar em certos limites os subsídios agrícolas e o déficit público, possuir uma economia de mercado consolidada e um adequado sistema político-jurídico com eleições livres e periódicas, combater efetivamente o terrorismo e o crime organizado, garantir direitos iguais para os sexos, respeitar os direitos humanos, não praticar a pena de morte. Comparativo entre os blocos econômicos. Aqui na América do Sul, nós temos o Mercosul, que também é considerado um bloco econômico chamado de Mercado Comum do Sul, muito semelhante ao que acontece com a União Europeia. Existem alguns critérios que definem os blocos econômicos, como, por exemplo, a zona de livre comércio. Significa que as tarifas alfandegárias e as restrições do comércio entre os países do bloco são abolidas. Para o Mercosul e para a União Europeia, isto acontece. União aduaneira, política alfandegária unificada em relação a terceiros, isto é, aos países que não fazem parte do bloco. Mercosul e União Europeia também possuem este critério. Outro critério que é comum para os dois blocos econômicos é de que se tratam de um mercado comum, ou seja, existe a livre mobilidade dos fatores de produção, que é a mão de obra, capital, serviços, entre os países pertencentes ao bloco. Uma diferença entre esses dois blocos é que na União Europeia existe uma integração política e econômica vigente,
Ou seja, há políticas econômicas coordenadas. Existe também na União Europeia uma moeda e um banco central únicos. Existe também a integração social e política com instituições comuns representando os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Este último critério não existe no Mercosul. O preconceito em relação aos imigrantes. O grande desenvolvimento econômico na Europa Ocidental levou a uma grande necessidade de trabalhadores. Consequentemente, a migração para esses países também aumentou. A terceira revolução industrial, chamada também de Revolução Técnico-Científica e Informacional, iniciada na Europa, fez com que grande parte dos trabalhadores fossem substituídos por máquinas e robôs, diminuindo assim a necessidade desses trabalhadores. Como consequência, houve o aumento do desemprego nesses países. Isso gerou o aumento do subdesemprego e da mendicância. Na fotografia a seguir, é possível ver uma mulher turca trabalhando no comércio em Tromsø, na Noruega. Padrão de vida e envelhecimento da população. Para que se tenha um elevado padrão de vida, é necessário que o país conte com uma baixa taxa de mortalidade infantil, alta expectativa de vida e boa distribuição de renda. Caso contrário, se o país tiver alta taxa de mortalidade infantil associadas a baixas expectativas de vida e a má distribuição de renda, o país contará com baixo padrão de vida. Em grande parte dos países europeus, onde se tem um elevado padrão de vida, a expectativa de vida é elevada, a distribuição de renda acontece e a mortalidade infantil é muito baixa. Em países onde a taxa de natalidade é grande e a taxa de mortalidade é pequena, nós temos naturalmente um crescimento demográfico positivo. Quando acontece o contrário, as taxas de natalidade são baixas e as taxas de mortalidade são altas, nós temos um crescimento demográfico negativo. O crescimento demográfico negativo tende a se generalizar na Europa nos próximos anos. Por hoje ficamos por aqui, espero que tenha aproveitado esse assunto sobre os aspectos humanos da Europa. Até uma próxima oportunidade e tchau!